casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra Te ver, olhar para Ti e chamar Sua atenção para mim. Eu preciso de Ti, Senhor. Eu preciso de Ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a Tua paz, largo tudo pra Te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre, entra na minha casa, Entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Em mim. Tá. Levando o culto do Evangelho, promovendo na comunidade esperança e fraternidade, pão e espiritualidade, ministrando Cristo caridade, consolando a parte esquecida da cidade. João, nosso timoneiro, miramos para o amparador, a marca do progresso, sempre a sombra do Consolador, levantando os mais necessitados, o Evangelho que vivenciado, no cantinho do Nordeste espiritualizado. Temos pão e livros, temos fé e amigos, o melhor sorriso pra vocês. Deus no seio da Evangelho. A Jesus,
no seio da família, Evangelho à luz do lar. Passa amor como bombinha pra Jesus entrar. Teresina de Jesus, o legado de João, o brasão da caridade na bandeira do cristão. Deus no seio da família, Evangelho à luz do lar. Passa amor como bombinha pra Jesus entrar. Boa tarde a todos e a todas. Os internautas que nos acompanham pelo Face, nosso abraço a todos. Nós estamos chegando, fechando mais um ciclo e abrindo um novo, não é isso? No Livro dos Espíritos, na questão 918 e 919, traz tudo o que a gente precisa para a gente se tornar uma pessoa melhor. E eu convido a vocês, quem tiver o Livro dos Espíritos em casa, todos têm o livro? Vamos estudar hoje, nessa virada de ano de 2019 para 2020. Vamos fazer um estudo dessas duas questões. Vamos fazer um estudo de nós mesmos, da nossa personalidade, né? Na questão 919, Kardec pergunta aos espíritos o que nós devemos fazer para a gente seguir o caminho de Deus, o caminho do bem, para a gente se tornar uma pessoa mais moralizada, evangelizada, uma pessoa melhor. E eles respondem, os espíritos da verdade, como diz um antigo sábio: conhece-te a ti mesmo. Quer dizer, que quando nós procuramos nos conhecer, aí tudo fica melhor, porque a gente vai internalizar o Cristo em nós. E quando nós deixamos Jesus fazer morada em nossos corações, a gente não toma nenhuma atitude sem antes consultar Jesus. A gente vai agir, a gente vai falar e a gente pensa: como Jesus falaria nessa situação? Como é que ele agiria? Como ele faria? E aí você faz um minuto de silêncio e pensa. Loeste, um dos espíritos que deixava uma mensagem, escrevia através da mediunidade do nosso querido e amado João Nunes Maia. Para quem não conhece, está ali o João Nunes Maia, que é o mentor dessa casa, e o Miramês, que foi o seu mentor espiritual, que a foto dele está ali. Ele é aquele moço rico do Evangelho, segundo a orientação dele mesmo, né? Da equipe da Maria Nunes, que quando Jesus convidou, quando ele perguntou para Jesus o que é que ele poderia fazer para ser salvo: mestre, o que devo eu fazer para me merecer a vida eterna, para me ser salvo? E aí Jesus disse para ele: vai e vende tudo o que tu tens, depois tu retornas e segue-me. E ele foi. E ele tinha grandes haveres à época. Mas ele estava ainda muito apegado aos bens materiais. Claro que Jesus não ia dizer que ele para desprender de tudo. Mas dentro dos bens, ou seja, dos bens materiais que ele possuía, ele poderia ter feito como Zaqueu. Zaqueu, quando conheceu Jesus, ele era um homem de estaturazinha baixa, e naquela época Jesus percorria as cidades de Jericó, de Belém, de Israel, ali no Oriente Médio, em toda aquela região. Ele levava a mensagem eterna de Deus, e ele não tinha as facilidades que a gente tem hoje. Telefone, internet, carro, transportes. Andava de jegue, de camelo,
Olha aí a evolução que houve há 2019 anos de lá para cá. Agora eu pergunto, quantas existências, quantas reencarnações nós tivemos de lá para cá? Vocês já pararam para pensar? Se a gente não chega a 100 anos, quando chega a 100 anos aqui, já é caso de notícia da mídia. Então, o Zaqueu, ele era cobrador de imposto e era corrupto. Fazia as coisas erradas. E aí ele soube que Jesus iria passando por ali, por onde ele estava, naquela região. Mateus também era cobrador de imposto, mas fazia correto, era um apóstolo de Jesus. Para você ver que em toda profissão, em toda tem aqueles que fazem o correto e o errado, né? Na sua grande maioria. E Zaqueu, ele queria conhecer Jesus. Então ele disse, eu vou subir aqui nessa árvore porque eu sou muito baixinho e no meio da multidão eu não vou ver Jesus como eu deveria. E Jesus vinha andando, e aí ele avista Zaqueu em cima da árvore e disse, Zaqueu, desce daí que hoje eu vou hospedar na tua casa. Aí começou os cochichos dos fofoqueiros. Dos fofoqueiros. Meu Deus, como é que pode tanta casa de gente de bem para Jesus hospedar e vai logo para a casa de uma pessoa de má vida? Mas Jesus não se referia somente àquela casa material dele. Jesus se referia à casa do coração de Zaqueu. Tanto é que Zaqueu desceu e disse para ele que a partir dali ele seria um novo homem e que ele iria vender o que ele tinha, dividir com os pobres, ia dar tudo o que ele tinha tirado a mais das pessoas, ele cobrando um imposto, e o restante ele ia dividir com os pobres. Gente, olha como Zaqueu mudou, de uma hora para outra. Só foi ele querer. Ele se transformou. E por isso que ele é chamado de São Zaqueu. Por quê? Porque no momento que ele conheceu Jesus, ele não permitiu mais a levar aquela vida mundana que ele levava. E eu pergunto aqui, quem é que quer conhecer Jesus aqui, gente? Ninguém? Todos nós. Mas a gente tem que fazer como Zaqueu, gente. A gente tem que fazer como Zaqueu. A gente precisa fazer como Madalena, que era prostituta, era uma pessoa que levava uma vida errada, vendia o seu corpo. E quando ela conheceu Jesus, ela se transformou e passou a ser uma serva, uma seguidora de Jesus. Quando nós queremos, creia que nós conseguiremos. Isso é procurar conhecer a si mesmo. Moisés, ou seja, Zaqueu reconheceu que ele era um homem errado e que ele precisava se transformar porque ele não queria mais levar aquela vida. Madalena reconheceu que ela estava sendo instrumento dos espíritos das trevas, possuído por 7 demônios, que a gente chama que são os espíritos obsessores, vinculados ao sexo. E que ela se desprendeu desses espíritos, tão logo que ela deixou a energia de Jesus invadir o seu ser. E ela se transformou. E Madalena não voltou mais àquela vida, ter a vida de prostituição. Agora, se Zaqueu ficasse se remoendo, se cobrando, com o pensamento internado, com aquele pensamento de culpa, ele não ia conseguir fazer o que ele fez com Jesus. Se Madalena ficasse se culpando com vergonha, porque ela prostituta e não passasse a fazer o bem, se recolhesse para não se mostrar às pessoas no trabalho de caridade que ela fazia, estar com as pessoas, ela não teria conseguido o que ela conseguiu. O que eu quero dizer para vocês é do alto perdão. Essas pessoas que erraram, que nós conhecemos na história da humanidade, elas se transformaram, mas elas se perdoaram. Paulo de Tarso se perdoou pelos crimes que ele havia cometido, até mesmo com os cristãos. Ele reconheceu, ele era um doutor da lei, reconheceu que ele estava sobre o império, o domínio do orgulho, do egoísmo, da vaidade. Mas ele foi visitado por Jesus no seu coração. E ele pergunta: mestre, o que queres que eu faça?
E ele disse: segue, Paulo, que tu saberás o que fazer. E naquele momento que ele caiu do cavalo, o cavalo representa muitas coisas. Representa o orgulho, a vaidade, representa todo aquele sentimento de poder que ele tinha. E aí ele andava atrás de Ananias, que ele queria matar Ananias, porque Ananias havia, com o evangelho, convertido o seu grande amor, que era Abigail. Gente, vocês precisam estudar a história de Paulo e Estevão. Tem um livro aqui, são 5 obras, que são obras históricas, os romances de Emmanuel. O livro Paulo e Estevão é uma bênção para você conhecer a história de Paulo e de Estevão. Então, Paulo foi visitado primeiro pelo amor de Abigail, depois pelo amor de Jesus. E nunca mais Paulo deixou de seguir Jesus, o São Paulo conhecido. Então, quando ele cai naquela estrada, na estrada de Damasco, que ele pergunta para o mestre o que quer que faça, e Jesus disse que era para seguir. E aí os seus soldados pegaram, colocaram ele no cavalo, levou ele para a pensão mais próxima. E Ananias, que era um homem de bem, que estava conectado com as forças superiores na oração, foi avisado mediunicamente que ele estava precisando de ajuda. E ele vai até Paulo, aplica um passe e restitui a visão de Paulo. Paulo, na hora da queda, ele ficou cego. Paulo volta a enxergar. Dali ele se desprende dos bens, do cargo, e passa a ser um tecelão. Olha, gente, a mesma energia que Paulo e Estevão tinham para fazer o mal, Deus aproveitou aquela energia dele para ele fazer o bem. Você vai ver aí nas Escrituras, no Novo Testamento, no Velho Testamento, no Evangelho, que é a codificação, a compilação do que consta na Bíblia, no Novo, muitas partes da Bíblia, do Velho e do Novo Testamento, cartas de Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, aos Coríntios, todo aquele povo da região onde ele habitava. E Paulo usou todo aquele poder, aquela energia que ele tinha de ódio, ele transformou em amor e passou a consolar, esclarecer, com aquela intelectualidade, aquela inteligência que ele tinha. Deus canalizou, Jesus canalizou para ele ajudar as pessoas. Nós podemos ser um Paulo da vida, uma Madalena da vida, um Zaqueu da vida, e não ficar nesse lenga-lenga, vai, não vai. Passa 1 ano, 2 anos, 10 anos, uma existência na terra, sem mudança, sem transformação. Nós podemos sim procurar nos conhecer. Eu convido a vocês hoje, e a mim também, para a gente se conhecer mais, e para a gente ver, olhar com os olhos do Espírito para dentro de nós. Volta para dentro de ti mesmo, e te enxerga quem tu é e o que é que eu posso ser daqui para frente. Então vamos fechar os olhos. E nesse momento eu peço a vocês que vamos agradecer por esse ano que nós passamos, pela nossa existência, por todos os anos que Deus nos permite a gente ter aqui na terra. E vamos pedir ao Pai que nos ajude a nós nos enxergarmos de coração quem nós somos e o que nós podemos ser daqui para frente. E o que nós podemos fazer. E fazer a diferença. Para sermos reconhecidos como um homem de bem. Como uma pessoa que utilizou bem a inteligência. A missão do homem inteligente na terra é se amar e amar o próximo. É fazer o bem. Está lá no capítulo 17 do Evangelho. Os caracteres da perfeição. Amai os inimigos. E às vezes nós somos inimigos de nós mesmos, porque nós não nos damos a oportunidade de nos transformar. E assim, Mestre amado, de almas ajoelhados, nós pedimos pelos nossos irmãos encarnados e desencarnados no universo. Os sofredores, aqueles que se encontram nos presídios. Existem aqueles que se encontram nos presídios aqui na terra e que querem liberdade,
Mas existe também aqueles que estão na terra e que já desencarnaram, que não tem mais a vestimenta física, que continua no presídio da mente e do coração, preso a uma mágoa, preso a um ódio, preso aos bens materiais, aos seus corpos, presos à tristeza. Que nós nos libertemos desses presídios mentais e sentimentais que nós cativamos e cultivamos em nós. E assim, Pai amoroso e bom, abençoe e proteja aqueles que perderam a fé no Senhor e chegaram ao suicídio, ao vale dos suicidas, as famílias dos suicidas e aqueles que estão pensando em suicídio, estão com a ideação ao suicídio, para que eles possam se libertar desses pensamentos negativos, porque a maior dor do suicida é confrontar-se com a própria vida, é saber que não morreram, que só morreu o corpo, e a dor é maior por terem perdido a fé no Senhor. Abençoe e proteja todos esses nossos irmãos, a humanidade dos aflitos e dos sofredores, dos coxos e dos estropiados, dos oprimidos, dos infelizes, porque aqueles que estão infelizes, Senhor, estão sofrendo as consequências dos seus atos. Que passe a fazer a felicidade dos outros, que passe a fazer o bem aos outros e desejar todo o bem aos outros. Que esse bem volte em bênçãos de harmonia e de paz para cada um de nós. E assim, Pai, nós rogamos pela nossa família consanguínea, a nossa família espiritual, por esta casa de oração que nos acolhe, pelo movimento espírita mundial brasileiro, a FEB, as federativas, a União Espírita e todas as casas espíritas, pelos seus trabalhadores, todos os cultos, credos religiosos, pela nossa família universal, todos os nossos irmãos em crenças, em culturas diferentes, nos diversos países. Que Deus nos cubra de bênçãos, pedindo também pelos nossos governantes políticos, de todas as esferas, e pedindo, Pai, por aqueles que pedem prece no universo, que foram programados e preparados para receber o atendimento espiritual nesta tarde. Por todos aqueles que passaram por esta casa durante esses 25 anos. Aqueles que continuam conosco, frequentando, trabalhando. Aqueles que desencarnaram, que estejam onde estiverem, recebam o nosso abraço, a nossa gratidão. E aqueles, Pai, que desertaram, que desistiram de frequentar a doutrina espírita ou que se encontram em outras casas. Que Deus abençoe a todos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não deixeis cairmos em tentações. Livrai-nos de todo o mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre todas as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E peço que vocês abram